Olá a todos, meu nome é Letícia Vieira, faço parte do grupo Mídia Cult, estou no segundo ano de mestrado na Unesp de Franca, sob orientação da professora Valéria Guimarães, e hoje eu vou apresentar para vocês a pesquisa em andamento Manuel Paulo Filho, a representação da mulher moderna na revista Ilustrada para Todos. Para essa apresentação, eu vou fazer uma divisão em três partes. No primeiro momento, eu vou falar sobre a biografia do autor, que é pouco comentado nos estudos de história da imprensa brasileira. Em um segundo momento, eu vou falar um pouco sobre a revista Para Todos em si, e por último, eu vou traçar uma tipologia das mulheres representadas por ele em suas crônicas dentro da revista. Começando pela trajetória do autor, o Manuel Paulo Filho nasceu em Cachoeira, Bahia, em 22 de março de 1890 e consolidou sua carreira jornalística, literária e política no Rio de Janeiro, em 1911. Ele foi conhecido por ser um grande colaborador do jornal carioca Correio da Manhã, no qual exerceu a função de diretor durante quase 40 anos, de 1929 a 1969. Além disso, ele foi membro da Academia Luso-Brasileira de Letras, da Academia Carioca de Letras, além de presidente da Associação Brasileira de Imprensa entre 1928 a 1929 e um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Antes de assumir a direção do Correio da Manhã, ele foi auxiliar de repórter e repórter policial, ao mesmo tempo em que exercia a função de redator político do Senado e da Câmara Federal entre 1916 a 1919. Ainda de acordo com seu necrológio, no período de 18 a 22, Paulo Filho teria sido redator político credenciado junto ao Palácio do Catete, época em que também publicava crônicas no Correio da Manhã sob o pseudônimo de João Paraguaçu. Também foi delegado de polícia no Rio de Janeiro entre 18 a 22, procurador do Tribunal de Contas desde 1937 e deputado da Assembleia Constituinte entre 34 e 35. Essa imagem do necrológio do autor, publicado no Correio da Manhã, e é uma das únicas fontes biográficas que a gente encontra sobre ele. Bom, o que chama a atenção da trajetória de Paulo Filho é o seu papel de mediação entre a imprensa nacional e internacional, seja representando o país em eventos no exterior e principalmente atuando como responsável do Correio da Manhã. Nos próximos slides eu trago algumas imagens que demonstram esse protagonismo de Paulo Filho no que diz respeito a esse papel de mediação. Começando por essa primeira imagem, Paulo Filho, em nome da diretoria da ABI, participa de um evento de confraternização jornalística entre a imprensa brasileira e a argentina. Posteriormente, em 1956, ele atuaria como representante da imprensa brasileira no Congresso Internacional de Jornalistas, convocado pela ONU e realizado em Genebra. Aqui, Paulo Filho está entre alguns dos nomes conhecidos da literatura e imprensa da época, como Gilberto Amado, Álvaro Moreira e J. Carlos, em um evento para celebrar um livro publicado por Carlos de Magalhães. Por último, eu trouxe outro exemplo das redes de sociabilidades do autor. Nela, Paulo Filho, também como diretor do Correio da Manhã e deputado, acompanha o coronel Mateus Noronha, aqui descrito como antigo profissional da imprensa e diretor-gerente do Banco de Funcionários Públicos, em sua viagem à Europa. Ao observar sua carreira, atentando-se a essa constante acumulação de cargos públicos e a publicação em diversos impressos, o que o teria impedido até mesmo de se arriscar em outros projetos literários, percebe-se que sua trajetória não se difere daquelas traçadas por outros intelectuais de sua época. Em meio à consolidação da República e a uma capital em processo de urbanização e modernização, nota-se que a vida social passa a girar em torno da criação de novos espaços de sociabilidades, referentes à apropriação e homogeneização do espaço público para desfrute exclusivo da elite. Tal apropriação vai desde a construção da Avenida Central ao surgimento de ambientes como cafés, salões, teatros e casas comerciais capazes de despertar inúmeras sensações e prazeres e que remetiam a outros referenciais modernos, em especial a Paris. Em uma cidade construída pela elite e para desfrute da mesma, aqueles que não pertenciam a essa camada social precisavam se adaptar frente às oportunidades proporcionadas por aquele ambiente. A literatura, nesse sentido, era tida como um caminho de ascensão para aqueles que vinham da classe média, ou que não eram brancos, que eram filhos legítimos, ou alguma combinação desses fatores.
Em meio a contatos estabelecidos na Rua do Ouvidor e posteriormente nos arredores da Avenida Central, o sistema de apadrinhamento permitia àqueles que eram habilidosos no trato com as palavras a colaborarem em um jornal favorável a determinado partido para em seguida conseguir cargos públicos e nomeações. Viver só de literatura naquela época era inviável, como já afirmava o próprio cronista em um texto publicado em homenagem a Coelho Neto, vencedor de um concurso promovido pela revista O Malho. Então, nesse texto, ele fala que depois de ter produzido, o Coelho Neto, depois de ter produzido 107 volumes, sendo o prosador compatriota mais lido e mais imitado, exercendo na técnica indecisa dos principiantes de qualquer parte do norte e do sul, uma influência a que raríssimo se tem subtraído, esse romancista de recursos assombrosos é e continua a ser um indivíduo pobre, preparando, de véspera com a pena envelhecida por meio século de atividade incessante, o almoço ou o jantar do dia seguinte. Os seus 107 volumes, vendidos e espalhados aqui, em Portugal e nas colônias, não lhe bastaram para lhe garantir a relativa independência econômica, quanto mais o bem-estar, o conforto e o luxo. Se essa situação se apresentava para autores de renome como Coelho Neto, que até mesmo ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, muitos outros seguiriam a mesma trajetória como homem de letras a fim de entrarem no universo da burguesia carioca. Assim, a carreira na grande imprensa parecia ser promissora. Entre o final do século XIX e início do século XX, o crescimento de número de jornais que circulavam na metrópole carioca é um dos indícios de uma imprensa que se modernizava e se consolidava no país. Em meio à reurbanização do Rio de Janeiro, esses periódicos tinham como função disseminar os valores de uma nova sociedade moderna, alinhada aos ideais cientificistas e higienistas. No caso das revistas, esse caráter era ainda mais acentuado, permitindo uma leitura amena e ligeira, e permeada de recursos imagéticos como caricaturas, fotografias. As revistas alcançavam diferentes públicos, até aquele não necessariamente alfabetizado. Durante a primeira metade do século XX, a Sociedade Anônima O Malho dominava a produção de revistas no país e era responsável pela publicação de grandes sucessos como O Malho, Leitura para Todos, O Tico-Tico e a própria Para Todos. Sua influência no mercado nacional de revistas aumentaria ainda mais após a venda das ações da editora para a gráfica Pimenta de Melo, ocorrida em 1919, que possuía grande aporte tecnológico e permitia reinventar o projeto gráfico de importantes títulos da editora, assim como a criação de outros, visando alcançar um público ainda mais diverso. A obtenção da Para Todos, antes pertencente à Companhia Gráfica Brasileira de Silvio Romero, corresponderia a esse mesmo período de fusão entre as duas empresas. Como o próprio nome sugere, a revista Para Todos seria voltada a todos os tipos de leitores, abarcando uma grande variedade de assuntos. De circulação semanal, tratava desde assuntos da política nacional e internacional, a moda, publicação de folhetins, contos e receitas. Percebe-se, no entanto, que o universo cinematográfico ganha cada vez mais espaço dentro da revista por meio da seção Cinema para Todos. Nela, eram publicadas notícias sobre o mundo dos artistas de Hollywood, entrevistas, críticas e resumos de filmes, além da existência, no final da sessão, de uma tabela que contemplava os filmes que seriam transmitidos durante aquela semana nos cinemas do Rio de Janeiro. Em 1926, com a criação da revista Cinearte, o cinema deixa de ser o carro-chefe da Para Todos, que passa a enfatizar outros assuntos do cotidiano. Mas quais eram os nomes envolvidos na produção da Para Todos? A que movimento intelectual pertenciam? Álvaro Moreira e Mário Berg, responsáveis pela direção da revista, por exemplo, eram ligados ao grupo que fundou a revista Fonfon, que reuniu uma geração de intelectuais que se identificavam com o movimento simbolista europeu. Tal geração apresentava um olhar decadente e melancólico sobre a modernidade e a rápida e intensa modernização sofridas pelo Rio de Janeiro, aproximando-se desse movimento e unindo-se em torno de uma arte considerada mais radical, antioficial, antiburguesa e reveladora do poeta maldito. Minha hipótese é que Paulo Filho, por circular dentro desse grupo e por publicar recorrentemente na Para Todos no período de 1919 a 1923, também tinha afinidade com esse movimento simbolista. É perceptível, ao analisar suas crônicas, essa visão negativa sobre a modernidade,
considerando a elite urbana forjada nesse processo como superficial e fútil. Sua reação a essas mudanças remete a uma nostalgia do passado, colocado sempre em comparação aos tempos modernos. Na crônica Hora Frívola, Paulo Filho demonstra essa visão negativa da modernidade ao afirmar que ela teria sido responsável por uma inversão de valores da elite intelectual, que atualmente queria ser apenas adorada como astros e simular as superficialidades retratadas pelos cinematógrafos. Essa simulação de comportamentos presentes nos cinematógrafos atingiria principalmente as mulheres, como é já retratado pelo autor em algumas crônicas em que argumenta sobre a má influência que o cinema exerce sobre o sexo feminino. Em contexto em que as mulheres da elite passam a frequentar o espaço urbano, participando do mercado de trabalho, compartilhando espaços de sociabilidades comuns entre os homens e sendo representadas adotando comportamentos antes tidos como típicos somente ao universo masculino, como o hábito de beber, fumar, flertar e dirigir, é possível perceber essas resistências em alguns cronistas. Na crônica Mesuras, essa resistência é evidente. Ao comparar as mulheres que viveram nos tempos do Império às mulheres modernas, Paulo Filho destaca que as primeiras seriam dotadas de hábitos calculados e mesuras, diferenciando-se das segundas. Em um trecho, ele destaca que a vida moderna teria eliminado as delicadezas dos hábitos calculados das mulheres. O utilitarismo dos homens e o egoísmo cada vez mais acentuado do mundo feminino não permitiriam mais esse tipo de charme, de sedução. Ele afirma, portanto, que a elite estaria dominada pelo círculo vicioso das futilidades. Por fim, termina dizendo que depois de se ter inventado o que ele chama de pragmatismo, as regras da mesurice seriam o cúmulo do ridículo para uma senhora ou para uma menina em tempos de se casar. Essa mulher moderna, logo, é vista como um dos frutos dessa decadência dos tempos modernos. A crônica A Vida é Isto é mais um exemplo dessa percepção. No texto, Paulo Filho se coloca como um Pierrot que conseguiu sair das garras de sedução de uma colombina, confrontando-a. Tanto a sua aparência física quanto a situação apresentada são descritas de forma que o leitor pudesse sentir a aura de sedução em que o autor estava envolto. Então, ele descreve que a personagem estava debaixo de uma maravilhosa túnica de seda azul e ouro e apareceu em pleno carnaval vestida de Salomé antes de dançar a dança fatal que custou a cabeça do pobre e mísero evangelista. E também que ela era dotada de uma beleza oriental que proporcionou uma paixão avassaladora. Ele desabafa, afirmando que sua sedução o levou à ruína e que ela o deixou quando percebeu que não tinha mais nada a oferecer. A representação dessa mulher em Paulo Filho exercia uma certa fascinação, embora também trouxesse uma instabilidade. A colombina nunca pertenceu a ele, de fato, representando uma forma de paraíso perdido. O corpo feminino em exposição nessa crônica é vulgarmente associado a um fetiche, e ao se adornar, a mulher é tida como frívola e ostentatória. Em contraposição a essa mulher frívola e sedutora, tem-se outra mulher idealizada, inocente, que remete também a um passado e a um sentimento de nostalgia. No texto Confidências, Paulo Filho descreve essa figura. Nele, o autor escuta seu amigo Charles lamentar-se de um amor do passado. A garota, retratada como dotada de uma farta cabeleira de fios de ouro e de olhos azuis como o céu do verão, acompanhava-o em passeios até a praia e ansiava para se casar com ele assim que atingisse a maioridade. Porém, após afastarem-se, durante um período, a jovem viu-se obrigada a se casar com outro pretendente. Charles, então, desilude-se do amor e relembra com nostalgia dos dias que passou junto da amada. Embora vista sob perspectivas diferentes, a personagem feminina dessa crônica também é descrita de forma sensorial, além de também ser dotada de instabilidade e inacessibilidade. É interessante observar as diferenças nas descrições das duas personagens das últimas crônicas representadas. Uma era descrita como uma mulher extremamente sensual, enquanto a outra era descrita como uma mulher idealizada. Ambas são inacessíveis e, de certa forma, distanciam-se das mulheres reais presentes no cotidiano. Afinal, quem são essas mulheres sedutoras que frequentavam a vida noturna? Qual correspondência as mulheres que estavam inseridas no espaço urbano tinham com essas representações?
Sabe-se que as mulheres pobres já habitavam as cidades, assim como já eram parte do mercado de trabalho e transgrediam códigos de conduta de recato e submissão impostos às mulheres de elite. Em contexto de intensa e repentina modernização, é compreensível os choques diante as mudanças bruscas no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, incluindo as conquistas realizadas pelas mulheres. Nesse sentido, movimentos literários como o simbolismo destacam-se particularmente na metrópole carioca das décadas iniciais do século XX, refletindo-se na produção intelectual de homens de letras como Paulo Freire. Bom, essa foi um breve resumo da minha pesquisa e da minha futura dissertação. Eu espero que todos tenham gostado. E é isso, e até mais.